O estudo bibliométrico sobre o uso de metodologias de análise da imagem nas pesquisas em turismo, museologia e patrimônio cultural 2013-2018 é uma das atividades científicas vinculadas ao Laboratório de Pesquisa, Produção e Análise da Imagem, LIMAGE, financiado pelo edital chamado Universal CNPq Faixa B, pertencente ao nosso grupo de pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, TCULT, da Universidade Federal Fluminense. O presente projeto de pesquisa, coordenado e orientado pela professora doutora Carla Godoy, foi aprovado no edital da FAPERJ e conquistou bolsa de iniciação científica destinada ao estudante Leonardo Vidal. O objetivo deste estudo bibliométrico consiste em verificar quais as principais metodologias de análise da imagem adotadas nas pesquisas em turismo, museologia e patrimônio cultural. Para tanto, serão consultadas as principais bases de dados que reúnem o conjunto de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais. A fim de compreender o uso das metodologias de análise da imagem em pesquisas, é fundamental que se conceituem e discutam os vários modos de se definir a imagem. Para alguns autores, como a Joly, que opera no campo da representação, uma imagem material ou imaterial, visual ou não, natural ou fabricada, é antes de mais nada algo que se assemelha a outra coisa. As imagens, segundo a autora, são representações do real. Para Gastal, por exemplo, a imagem é qualquer elemento visual que estabeleça uma narrativa. Se a imagem é, por tal definição, algo que se assemelha a outra coisa, logo nunca será coisa em si. Sua função é, portanto, evocar, querer dizer outra coisa que não ela própria, utilizando o processo da semelhança. Isso quer dizer que a imagem é, para Joly, percebida como um signo. A análise de uma imagem, portanto, implica reflexões e interpretações que sejam propostas e que emerjam com base na própria imagem. A bibliometria, método elaborado por Pritchard no final da década de 1960, é definida como a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos na análise de obras literárias. Os objetivos deste método são mapear a produção de artigos de um campo do saber, bem como identificar as comunidades acadêmicas e redes de pesquisadores influentes que se dedicam ao estudo do assunto pesquisado. O método bibliométrico pode colaborar na tarefa de sistematizar as pesquisas realizadas num determinado campo de saber e endereçar problemas a serem investigados em pesquisas futuras. Para sua realização, é indicado que o pesquisador atenda às leis que regem esse modelo de estudo, tais como a lei de Lotka, em que se deve levantar o impacto da produção de um autor para a área de conhecimento em que a pesquisa se localiza, a lei de Bradford, em que se deve analisar os periódicos mais relevantes que tratam do tema da pesquisa, e, por fim, a lei de Zipf, que aponta a necessidade de avaliar os temas recorrentes relacionados ao assunto da pesquisa. Neste estudo bibliométrico, as bases de dados selecionadas foram Web of Science, Scopus, Cielo, Spell e publicações em turismo, em razão de sua variedade de filtros e da indicação de pesquisadores da área do turismo, assim como a disponibilidade de artigos em diferentes idiomas em cada base. As palavras-chave em português, inglês e espanhol, adotadas para buscas nas bases de dados, seguem indicações de tesauros de alguns periódicos das áreas, indexadores existentes nas próprias bases e termos já adotados em nossos estudos e pesquisas anteriores. E serão realizados com o auxílio de operadores booleanos e de filtros específicos que delimitam o campo da pesquisa. Também é observado o recorte temporal de 2013 a 2018, definido por nós como o intervalo de produção mais atual. Destaca-se ainda que, para filtrar periódicos, adota-se o software de gestão de dados Mendeley, e para realizar a exportação dos resultados das pesquisas, será construído um banco de dados, cuja matriz será feita no programa Excel. A pesquisa se encontra em andamento e prevê resultados concluídos até o primeiro semestre de 2020, quando se pretende elaborar artigo científico visando a sua publicação. Recentemente, pesquisa de natureza semelhante desenvolvida pela professora coordenadora do LIMAGE, Carla Godoy, e pela pesquisadora do grupo e mestre em turismo pelo PPG-Tour UF, Yasmin Leite, foi publicada na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, RBTU, com o título Turismo e Fotografia, um estudo bibliométrico sobre o uso de metodologias de análise da imagem nas pesquisas em turismo. Portanto, ambos os estudos estão relacionados, formando um corpus teórico e metodológico que fundamenta a presente investigação.